E aí galera, Jesus, beleza? Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao canal Barba com Palavra. Galera, é o seguinte, esse é o primeiro vídeo, então vou esclarecer algumas dúvidas para vocês. Esse canal está sendo criado porque 1 ano e meio atrás Deus colocou no coração meu e da minha esposa de criarmos esse canal para poder estar falando um pouquinho sobre a Palavra de Deus, ensinando um pouquinho do que sabemos da Palavra de Deus. É Barba com Palavra o nome do canal porque eu sou barbeiro, meu nome é Maurício, eu moro na cidade de Viema, Mato Grosso do Sul, sou casado com uma mulher linda chamada Amarilis, pai de uma princesinha linda chamada Maressa. Essa aqui é a barbearia com eu trabalho, os vídeos vão ser gravados daqui e vai se falar da Palavra de Deus, então Barba com Palavra. Então uma barbearia falando da Palavra de Deus, Barba com Palavra. Galera, é o seguinte, e qual que é o tema que nós vamos usar para esse primeiro vídeo? O primeiro vídeo nós vamos usar o seguinte tema: nós somos salvos pela graça ou nós somos salvos pelas obras? Opa, tá aí uma coisa polêmica, né? Porque a Reforma Protestante foi criada basicamente em cima dessa dúvida. Como a maioria dos cristãos que já estudaram um pouquinho sobre a Reforma Protestante sabem que nós começamos a Reforma lá atrás com Lutero. Lutero é um homem que se martirizava muito porque ele cria que a salvação era mediante a obra, o sacrifício, na verdade. E a gente vê que Lutero, quando ele lê a Palavra de Deus e começa a entender que nós somos justificados pela graça, que nós somos salvos pela graça, Lutero percebe que o que ele fazia, o sacrifício que ele fazia era um sacrifício de tolo, um sacrifício em vão. E ele faz as suas 95 teses, prega lá nos murais da igreja, e as pessoas começam a se converterem e começa aí a Reforma Protestante. E esse mesmo Lutero, ele leu uma carta, que é a carta de Tiago, que diz que a fé sem obras é coisa morta. O mesmo Lutero que leu que nós somos salvos pela graça, é o mesmo Lutero que lê que a fé sem obras é coisa morta. E esse Lutero fala assim, que a carta de Tiago é uma carta de palha. Daí vem a grande dúvida da nossa mente. Nós somos salvos pela graça, como Paulo disse lá em Efésios, nós vamos usar Efésios para estudar hoje aqui, ou nós somos salvos pela obra que vivifica a fé, como diz Tiago na sua carta. Então vamos lá estudar? Como o mesmo Lutero, depois que foram feitas as institutas, a palavra de Deus, ela explica a palavra de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus para explicar a palavra de Deus? Vamos fazer uma leitura inicial que vai começar lá no livro de Tiago, no capítulo 4, o versículo é o 6. Vamos ler só a parte de baixo, que o versículo 6 da carta de Tiago se refere a um salmo. Diz assim, ó: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Opa, o que isso quer dizer? Quando o Tiago fala assim, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, ele já começou a explicar o que Paulo pregava lá atrás. Opa, como assim? Falou, porque Paulo lá na frente, a gente vai ler agora daqui a pouquinho aqui em Efésios, que Paulo fala assim, ó, sois salvo pela graça. Mas Tiago primeiro ele explica o seguinte: Deus enche de graça o humilde. Opa! Vamos pegar o exemplo aqui de Noé. Nós vamos ler lá quando Deus pega Noé para fazer sua obra, ele fala assim, a palavra de Deus diz que Deus fala assim, ó, e Deus achou graça em Noé. Mas a graça não é um favor imerecido? Então quer dizer, o Deus achou uma coisa que ele deu para Noé? Deus achou um favor que ele deu para Noé? Opa, como assim? Deus poderia ter dado para qualquer outra pessoa, por que Deus não deu para todos? Vamos explicar isso aí. Quando eu aprendi, eu achei isso, sim, eu fiquei muito alegre, porque quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, eu fiquei muito alegre, porque eu sozinho, no meu conhecimento, eu nunca consegui prestar atenção nisso, e o Espírito Santo falou. Não foi nem um estudo, foi realmente o Espírito Santo que me explicou isso. Deus, quando ele olha para Noé,
e ele oferece a graça para Noé, Noé recebe a graça de Deus. Quer ver como é que funciona isso? É assim, você vai presentear uma pessoa que não merece aquele presente. A gente vai lá, como um presente, leva para aquela pessoa que não merece o presente. E ela pega, o presente é dela, não é mais meu. Eu posso ter comprado, eu posso ter pagado, mas eu dei. E quando eu dou, não é mais meu, é daquela pessoa. Mesmo que ela se volte contra mim, é dela. Porque eu dei. E ela não merecia, mas eu dei. Então quer dizer, quando Deus oferece a graça para Noé, Noé recebe. E a graça é de Noé. Deus ofereceu a mesma graça para todas as outras pessoas da terra. E ninguém recebeu a graça. Mas Noé recebeu. Por isso que quando Deus olha na terra, quem ele acha graça? Em Noé. Porque Noé foi o que foi receptível à graça de Deus. Por isso que ele acha graça em Noé. Porque Noé é o que recebe a graça. É lindo isso. Eu confesso que eu me emociono quando eu penso nisso. Nós precisamos muito nos preocuparmos com a nossa humildade. Porque nós só aceitamos verdadeiramente a Cristo quando nós aceitamos que somos incapazes de termos vida e vida com abundância sem Cristo Jesus. Isso é renunciar a nós mesmos, renunciar ao nosso ego, renunciar à nossa capacidade, pararmos de acharmos que somos capazes a ponto de recebermos um presente de Deus. Porque às vezes, quando nós estamos necessitados, é muito fácil a gente receber. Agora, quando nós temos, nós achamos um demérito receber algo. Você que tem tudo na sua casa, está com a despensa cheia, geladeira cheia, está com o carro zero na garagem, com as contas todas pagas. Se uma pessoa vir na sua casa e querer te dar uma cesta básica, você tendo com a sua despensa cheia, dinheiro para ir no mercado fazer a compra que você quer, você vai achar isso uma ofensa. Por quê? Porque isso vai te gerar ego. É a mesma coisa que acontecia com aquele povo. Eles achavam que eles não eram dependentes de Deus. Por isso que eles não aceitavam a graça de Deus. E Noé não. Noé se achava dependente de Deus, por isso que ele aceitou a graça de Deus. Então, para nós termos graça, precisamos ser humildes. Olha o que a palavra de Deus diz. Deus resiste ao soberbo, se torna adversário do soberbo, mas enche de graça, mas presenteia o humilde. Aí nós podemos ler a carta de Paulo aos Efésios. Porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai falar de graça. Mas para receber essa graça, a pessoa já tinha que ter humildade. Então vamos ver, tinha que ser receptível à graça. Olha o que está escrito lá assim. Está escrito lá em Efésios 2, o versículo 2, capítulo 2, o versículo é o 8. Está escrito assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus preparou para que andemos nela. Então, quando nós entendemos que precisamos dessa humildade para que Deus não se oponha a nós e para que Ele nos encha de graça, aí sim nós recebemos a graça. Nós precisamos aceitar. Por isso que quando nós vamos estudar sobre livre-arbítrio e predestinação, eu sempre gosto de dizer o seguinte: não existe nem livre-arbítrio nem predestinação. Porque se nós buscarmos na Bíblia versículos para falar sobre predestinação, nós vamos encontrar. E se nós buscarmos na Bíblia explicação para o livre-arbítrio, nós também vamos encontrar. Porque Deus ele nem nos predestina e nem nos dá 100% do livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque assim, que nem quando Jeremias ora para que Deus converta o povo. Jeremias fala assim: Senhor, nos converta, que daí nós nos converteremos. É Deus que faz a conversão. É Deus que nos enche de graça, mas nós precisamos receber a graça. É Deus que nos converte, mas nós precisamos receber a conversão. Por isso que nós não nos convertemos, nós aceitamos a conversão.
Sempre que eu vou falar alguma pessoa pergunta, você é convertido? Eu respondo, eu sou convertido por Deus. Eu aceitei a conversão de Deus. Então, não é que eu me converti, Deus que me converteu, mas eu tive que aceitar a conversão. Conseguiram entender isso? É Deus que nos converte, mas nós precisamos aceitar. É Deus que nos dá a graça, mas nós precisamos receber esse presente imerecido, esse favor que nós não merecemos, nós temos que tomar posse dele. Então, mediante a fé, porque aqui fala assim, sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. É a fé que testifica a nossa graça. Se nós somos humildes, a ponto de aceitar a Cristo como nosso único Salvador, daí vem o segundo passo, que é ter fé. Então, primeiro humildade, depois graça, depois fé. O versículo termina aqui já falando assim, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então quer dizer, humildade, graça, fé, obra. Então quer dizer, sou salvo pela graça? Sou, mas eu precisei ser humilde a ponto de receber a graça. Ser humilde a ponto de entender que eu não sou ninguém sem Deus. E eu preciso de Deus. Mesmo tendo tudo, eu preciso de Deus. Mesmo tendo nada, eu preciso de Deus. Então, a humildade nos enche de graça. A graça nos traz fé. E a fé nos traz obra. Ah, tá. Então existe graça sem humildade? Não. Deus não enche ninguém de graça sem essa pessoa ser humilde. Então existe fé sem graça? Não. Porque a fé é dom de Deus e é Deus que nos dá. E existe obra sem fé? Não. Porque a fé sem obras é coisa morta. E como nós vamos entender que a fé sem obras é coisa morta? Voltando lá no livro de Tiago. Lá no livro de Tiago diz assim, porque lá em Tiago 2, no versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então quer dizer, a humildade faz com que Deus nos encha de graça, que nós sejamos receptíveis à graça de Deus. Deus oferece a todo mundo a sua graça, porque Jesus morreu por todos na cruz do Calvário. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele oferece a todo mundo a graça. Agora basta nós sermos receptíveis à graça. Quando nós somos receptíveis à graça de Deus, aí Deus nos dá o dom da fé. Aí nós cremos verdadeiramente. E quando Deus nos dá o dom da fé, nós temos obras. Porque não existe fé sem obra. Eu creio. Existe credo sem obra. Porque a fé sem obra não é chamada de fé, ela é chamada de credo. É tipo assim, tem dois edifícios. E um cara vai lá e amarra uma corda, dois edifícios numa avenida, um de cada lado da avenida. O cara amarra uma corda de um lado do edifício e amarra a corda do outro lado, estica essa corda. Pega um carrinho de mão, coloca 2 sacos de cimento em cima desse carrinho de mão e atravessa equilibrando. O público está lá embaixo vendo. Ele atravessa uma vez. Todos viram e creram. Ele atravessou outra vez. Todos viram e creram que ele é capaz de fazer aquilo. Aí ele vai lá e fala assim, vocês acreditam que eu consigo atravessar? Lógico que acredito. Eu vi você atravessando aí 2 vezes. Se vocês creem, se vocês acreditam, sobe aqui que eu vou atravessar com você no carrinho. Aí muda a conversa. Aí eu acredito que ele é capaz, mas eu não deposito a minha fé que ele vai atravessar comigo. Ter fé é isso. Ter fé é entrar dentro do carrinho de Deus. Entendeu? Ter fé é fazer a obra crendo que você está fazendo para Deus. O grande problema que nós estamos tendo na igreja moderna, e até na igreja primitiva, na igreja, a igreja reformada também, é que as pessoas fazem muito para as outras pessoas.
E o carrinho de mão não é do meu pastor, o carrinho de mão não é meu. A gente não tem que fazer para que as pessoas vejam, mas sim para que Deus veja. Porque quem prova a nossa fé é Deus. E quem quer nos aprovar é Deus. E que nós possamos fazer para Deus. Então, que nós venhamos a ter um coração humilde. Que Deus possa nos encher de graça. Que essa graça nos gere fé. E que essa fé nos gere obras. Para que no dia do juízo, no dia que aquele que há de julgar os vivos e os mortos volte e possa encontrar em nós humildade, graça, fé e obras, para que nós possamos conseguir entrarmos na porta estreita, passar pela porta estreita, sabendo que foi o nosso Deus que nos deu isso, aceitando a conversão de Deus, aceitando que Ele é o nosso único Salvador e que nós possamos crer e tomarmos parte da nossa cruz, para que possamos alcançarmos o reino de Deus. Galera, é muito importante a gente saber sobre a palavra de Deus. É muito importante a gente estudar. É muito importante a gente não sair falando aquilo que a gente não sabe. Porque às vezes é uma coisinha simples dessa de aprender. Será que é por obras ou será que é pela graça? Que nós nos confundimos. E as grandes discussões estão aí. Porque queremos saber demais daquilo que é tão simples saber. Deus salva pelo seu rico amor. E o seu amor nos trouxe humildade, graça, fé e obras. Fiquem todos com Deus. Espero que esse primeiro vídeo seja uma bênção na vida de vocês, assim como está sendo na minha. Amém? Glória a Deus.